quero hoje falar com você a partir do livro de Salmos. Para ser exato, do Salmo 49, nós vamos ler do 1 ao 20. Vai ser um estudo gostoso hoje. Eu quero falar sobre a vaidade dos bens terrestres, das riquezas, das coisas que o mundo preza em detrimento da salvação, daquilo que eu gosto de chamar de espiritualidade. Gosto de usar o termo religião. Para mim, espiritualidade é o termo correto, até porque Jesus ensinou que o Pai procura os adoradores, os verdadeiros, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E você já leu, possivelmente já leu nos evangelhos, já nos ouviu falando, que Jesus nos mandou. Veja, não é uma sugestão, não é faça isso aí se vocês estiverem afim. Ele mandou buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, tudo que você possa dar algum valor aqui nessa terra, você deixa em segundo, em terceiro, em quarto, em último plano, em comparação com o reino de Deus, com a justiça do reino de Deus, que é a própria vinda de Jesus para morrer em nosso lugar. Então, quando a gente medita sobre isso, quando a gente pensa sobre isso, a gente chega a uma conclusão preocupante, inclusive no meio cristão, e vou um pouco além, até no meio dos pastores, que tem-se a impressão que a vida espiritual é deixada de lado e as pessoas estão focando só em riqueza, em ganhar dinheiro, em poder, em fama, em serem os primeiros lugares, os mais vistos. A própria internet está aguçando isso nas pessoas. Quem tem mais likes, quem tem mais curtidas, quem aparece mais. E aí as pessoas se perdem nesse processo. Bom, olha o que está escrito nesse salmo. Ouvi isto, vós todos os povos. Eu já falei uma outra vez que há palavras nas Escrituras que são dirigidas a algumas pessoas. Tem promessa, por exemplo, que é só para os santos. Tem palavras que são dirigidas aos pecadores. Tem palavras que são dirigidas à igreja. Tem palavras que são ao povo de Israel, somente ao povo de Israel. Mas essa palavra aqui é uma palavra para todos. Não importa quem você seja. Ouvi isso, vós todos os povos. Qualquer pessoa no mundo ouvindo essa palavra, ela tem o recado de Deus nela. Inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo. Todos. Aí alguém poderia dizer, mas eu sou rico ou eu sou pobre. Já que ele vai entrar no tema das finanças, do dinheiro, das riquezas, do poder. Então alguém poderia falar, eu estou excluído. Não. Quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. Então, ele já mostra, essa palavra é para todo mundo, para quem tem dinheiro, para quem não tem dinheiro, para quem tem fama, para quem não tem fama, para quem tem poder e para quem não tem poder. A minha boca falará da sabedoria e a meditação do meu coração será entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma na harpa. Aí ele começa. Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam cilada? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes. Ele está fazendo um paralelo dos bens materiais, que convenhamos, é o que as pessoas do mundo mais procuram com a salvação. E ele pondera, você pode ter muito dinheiro, todo o dinheiro do mundo, como nós vamos ler daqui a pouco, mas não seria possível pagar pela salvação de uma pessoa, nem da sua própria. Você pode ser o homem mais rico desta cidade, você pode ser o homem mais rico deste estado, você pode ser o homem mais rico deste país.
você não poderá obter absolutamente nada no tocante à salvação quando da sua morte. Nem para si, nem para ninguém. Imagine que sendo rico, sendo próspero, sendo abastado, você tem dado o melhor para sua esposa, você tem dado o melhor para os seus filhos, você tem dado o melhor para os seus netos. Boa casa, bons carros, boas roupas, boa comida, a melhor educação possível que você poderia oferecer aos seus filhos, seus netos têm. Mas a salvação pelo dinheiro, pelo bem material, você não poderia dar. E como o salmista está dizendo, ele está falando de sabedoria. Ele está propondo uma meditação, um enigma para a gente pensar a vida. Se é um salmo, quando você lê um salmo como esse, como o Salmo 49, você está sendo chamado a meditar na vida. Por quê? Por isso, tampouco viverá para sempre ou deixará de ver a corrupção. Porque não é garantidor ter muito dinheiro, ter muita saúde, ter muita fama. Não é um garantidor de eternidade. Não é garantidor de que, a exemplo de todas as pessoas, você e eu e todos nós, desceremos a cova da corrupção. Você já parou para pensar? Por exemplo, vamos falar da sexualização das mulheres. Que elas ficam aí pagando de feminista, sexualização, isso e aquilo, mas elas que ficam nuas, dançando, se oferecendo aí de biquíni, mostrando as nádegas, os seios, na televisão. Essas mulheres bonitas, vamos chamá-las assim, sensuais, que ganham altos cachês para aparecerem nuas na televisão, um dia aqueles corpos bonitos serão comidos por todo tipo de bicho. Aliás, morreu, acabou. Já no segundo seguinte, o coração parou de bater, os vermes dentro da pessoa já começam o seu trabalho. Isso é a corrupção que a Bíblia fala, é a putrefação. É o que fez Lázaro de 4 dias cheirar mal e levou Marta a alertar Jesus, não tirar a pedra, porque o defunto, apesar de ser tão amado do Salvador, pelos 4 dias dentro de uma caverna quente, aquela região bem quente, perto de 3 quilômetros ali de Jerusalém, a aldeia de Betânia, aquele corpo já putrefou, já cheirava mal. Todos virão, é o que ele está dizendo. Por isso tampouco viverá para sempre ou deixará de ver a corrupção. Então, não dê tanta importância a isso. Não dê tanta importância aos bens materiais, à vaidade. Eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes, elas são. Seria aqui um grande hipócrita falar para você que dinheiro não é importante, que a aparência não é importante. Essas coisas são dádivas de Deus. Você ter um bom dinheiro, um bom trabalho, um bom recurso, um bom salário, você ter uma boa aparência, teu trabalho possivelmente exija que você se apresente bem, que você seja, como se diz lá na minha terra, bem afeiçoado. Mas isso não é o mais importante. O que o salmista está dizendo é: vocês dão tanta importância a algo que vai acabar no momento da morte, e aquilo que fica e permanece para a vida eterna é desprezado na vida de vocês. Porque vê que os sábios morrem e que perece igualmente o louco e o bruto, e deixam a outros os seus bens. Então, a ênfase, a dedicação, o trabalho, as energias, tudo nessa direção, horas e horas e horas e horas, e a vida espiritual negligenciada. Não há oração, não há jejuns, não há leitura bíblica, não há frequência na igreja, não há
aquilo que ajuda o próximo, aquilo que tem a ver com o nosso serviço a Deus, e a gente vai se perdendo. E eu falei mais cedo, não estou nem dizendo às pessoas que não têm fé, que não creem, que não têm esse livro como bússola de suas almas. Eu estou falando de uma gama de cristãos e até de pastores. Que vergonha quando eu vejo na internet, em podcast, em entrevista, pastores aqui no Brasil usando Rolex de 500, 600, 700 mil reais. Que vergonha quando eu ouço um pastor falando que chegou na igreja pobre, e ele falou isso, eu assisti isso, tem um recorte disso, falando que chegou na igreja pobre e que hoje anda de Ferrari e que mora em Alphaville e que tem relógio, não só aquele que ele ostentava de 500 mil, mas ele tinha outros até mais caros do que aquele relógio. Que vergonha quando eu ouço que esses cantores gospel cobram cachê para cantar a título de adoração. E se não tiver um tanto de pessoas que eles julgam serem dignas da presença deles, eles, apesar de serem pagos, eles não entram para cantar. São os mercenários. São gente que não tem apreço por Cristo, por Deus. O Cordeiro de Deus nasceu numa manjedoura, trabalhou de marceneiro até os 30 anos para sustentar sua mãezinha e os seus irmãos depois que José morreu. Não tinha onde reclinar a cabeça, dormia envolto das suas vestes no Monte das Oliveiras. Quando ele tinha a oportunidade de estar numa cidade como Jerusalém, ele tinha ali a família de Marta, Lázaro e Maria, tinha um lugar onde ele podia, mas não era dele. O apóstolo Paulo, o maior cristão que já existiu, morreu numa casa alugada. E ele trabalhando dentro da casa, fazendo tendas para pagar o aluguel da casa. Mas não é o que acontece nesse meio. Eles não sabem que isso não é o mais importante. Talvez você esteja nisso. Não à toa Deus nos traz essa palavra. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Já não leu que aqui não é o nosso lugar? Que Jesus em João 14 nos disse que ia no céu nos preparar um lugar? Para mim, um dos textos mais emocionantes. Até hoje eu me pego chorando lendo João 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, prossegue Jesus, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois eu vou preparar lugar. E se eu for e preparar lugar a vocês, eu virei outra vez a buscá-lo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Esse é o texto que mais me emociona nas Escrituras. Saber que o meu Cristo foi e Ele me preparou um lugar, uma morada, uma mansão celestial. E que Ele me virá um dia para me levar com Ele, para aquele lugar, porque aqui não é o meu lugar. De modo que eu posso ter uma boa casa, eu acho que todo mundo tinha que ter uma boa casa, uma casa segura, uma casa arrumada, uma casa limpa, uma casa digna para você viver com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, para você ter a dignidade. Mas você tinha que pensar, essa casa não é a sua casa. Sua casa, se você é um cristão verdadeiro, está preparada lá no céu. E logo, logo você vai. Quantos anos você tem? Você já passou dos 30, dos 40, dos 50? O senhor tem 60 ou 70, a senhora tem 70, 80? Já está chegando a sua hora. Mas há um pensamento, olha, um pensamento interior que as suas casas serão perpétuas, a vida é só aqui e agora, e não importa mais nada. E
dão às suas terras seus próprios nomes. Todavia, o homem, o ser humano, o homem e a mulher que está em honra, louvado seja Deus, se você tem honra, se você tem uma boa casa, como eu disse, um bom salário, se você tem prosperidade, se você é uma pessoa bem afeiçoada. Todavia, o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura, contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. O salmista está dizendo, eles estão errados em valorizar isso, estão errados em acumular tesouros. Jesus disse, não ajuntem tesouro na terra, porque aqui o bicho come, a traça vai comer a tua roupa. Olha o seu guarda-roupa, olha o tanto de roupa que você tem, olha o tanto de sapato, de tênis, olha como você é uma pessoa vaidosa. Gente ao teu redor não tem um tênis, não tem um sapato, não tem um calçado, não tem uma roupa. E você tem tanto e acumula. Cheira mal a sua roupa, porque faz tempo que você não usa aquela roupa, faz anos que você não usa aquela roupa. E você não compartilha com ninguém. Aliás, você está querendo mais e mais e mais. Tem casa na cidade, tem casa no campo, tem casa na praia, enquanto tem irmão seu, não estou falando irmão de igreja, irmão de sangue, que não tem uma casa para morar. Não tem. Você tem um irmão de sangue que não tem uma casa, que mora com os filhos numa situação paupérrima, chove, e quando chove, cai mais água dentro do que fora. Uma água de poço ainda. Não tem saneamento básico. E você que tem tantas coisas, nem olha para teu irmão de sangue. Como você acha que Deus atenta para você, sendo tão mesquinho assim? Como que você acha que Deus ouve a sua oração? Sua oração, se você é essa pessoa que eu estou descrevendo agora, é repugnante a Deus. Deus tem nojo dessa oração, porque Deus vê você presenciando o seu irmão, saiu do mesmo ventre que você. O mesmo ventre que te abrigou, abrigou o seu irmão ou a sua irmã. E você numa situação tão boa, tão privilegiada, tão abastada, tão abençoada, pouco caso faz de alguém que morou 9 meses no mesmo ventre que você. Que pecado, que pecado. Como ovelhas, são enterrados, a morte se alimentará deles. Os retos terão domínio sobre eles na manhã, e sua formosura na sepultura se consumirá por não ter mais onde more. Já pensou? Morreu, acabou. Vão fazer um cortejo bonito, imagino, vai ser daqueles velórios que a pessoa é homenageada, até na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, o prefeito, o governador ou o presidente, depende de quem você seja, vai decretar luto oficial de 3 dias, eu não sei para que presta isso, mas eles decretam, né? Luto oficial de 3 dias, e vai aparecer na televisão, possivelmente você vai aparecer no jornal, Jornal da Manhã, no Jornal do Meio-Dia, no Jornal da Noite, e vão comentar, vai ter uma notinha lá no Globo.com, mas acabou, morreu, vão te enterrar, e a sepultura vai comer, acabou. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Aí esse que foi próspero, nada contra ser próspero, que foi abençoado, nada contra ser abençoado. Mas esse que não colocou a sua esperança nas incertezas das riquezas. Esse que foi rico, mas foi tão generoso quanto era rico. Que foi próspero, mas tão altruísta quanto próspero. Agora que também se vai, porque todos irão, esse sabe que a sua alma será recebida em glória pelas mãos poderosas do Deus que abençoou
que concedeu dádivas e favores e bênçãos, mas que também agora recebe essa alma que soube dar importância ao que verdadeiramente importava, que era estar com Deus. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Leva nada, nada, nada. Ouvi uma história uma vez, ela é tanto quanto cômica e trágica. Um homem muito apegado aos bens materiais, em câncer, estado terminal, chama sua esposa no hospital, no seu último dia de vida. O médico disse dessa noite: o senhor não vai passar. E ele fala para a esposa: me prometa uma coisa. E ela diz: sim, eu vou prometer, você é o amor da minha vida. Ele diz: eu quero ser enterrado com toda a minha fortuna, tudo que eu tenho. Pelas minhas contas, eu tenho uma fortuna avaliada em 100 milhões de reais. Me promete, esposa? Ela diz: eu prometo, marido. E ela foi embora, ficou um pouco triste, contou para uma amiga. Meu marido me fez, e a amiga falou: você vai cumprir, amiga? Ela falou: eu vou, é meu marido, o amor da minha vida. E aí ele morreu naquela noite, e velório pomposo, estava lá o prefeito da cidade, o governador do estado, o presidente mandou lembrança para ele, um homem muito rico, muito conhecido. E aquele caixão dos filmes americanos que a gente assiste na televisão, e aí, na hora que fechou o caixão, a amiga perguntou à viúva enlutada: você cumpriu sua promessa? Ela: sim, cumpri. Mas como? Como que você vai enterrar tudo? Ele falou: não, eu pus um cheque no valor do patrimônio dele no bolso do paletó dele. Caixão lacrado. Onde que ele foi compensar aquele cheque que nós não sabemos? No céu não foi, no inferno talvez. Para resumir a história, a viúva foi bem esperta, ela ficou com tudo, né? E aquele homem apegado ao dinheiro, apegado aos bens materiais, que era tão mesquinho que queria morrer e queria levar tudo com ele, levou um cheque sem fundo no bolso do paletó. É o máximo que você vai conseguir levar. E se o conselho for útil, prepara um cheque sem fundo e põe no bolso do seu paletó, porque a Bíblia diz que nada levará consigo. Quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Daqui a pouco ninguém fala mais. Ninguém comenta mais quem foi, o que fez, o que deixou de fazer. Os amigos que choram: ai, socorro, a viúva vai casar com outro. Mas você está numa situação deplorável se você não dá importância à sua vida espiritual. Ainda que na sua vida ele bendice a sua alma e os homens o louvem quando faz bem a si mesmo, e irá para a geração dos seus pais, eles nunca verão a luz. Nunca quiseram Jesus, nunca quiseram o Evangelho, nunca se importaram com a vida espiritual. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. É assim que ele termina. Então o que resta? Resta que eu e você busquemos as coisas do alto. Se eu pudesse apelar com mais ênfase ao teu coração. Se eu pudesse sentar com você agora do alto da sua riqueza ou da sua pobreza, de você que é pobre. Lembra que ele falou? Ricos e pobres. Você pensando que a sua felicidade está nas riquezas. Não, eu vou estar muito bem, pastor, quando eu prosperar, quando eu ganhar dinheiro, quando eu estiver morando naquela casa. Não, se você não tiver Jesus, você estará tão mal quanto esses aqui, que tinham tudo e morreram e foram para a sepultura. Então o que eu faço? O que nós fazemos? Vamos entregar nossa vida a Jesus. Vamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, vamos consertar as nossas vidas, vamos nos arrepender dos pecados, vamos pedir perdão a pai, a mãe, a irmãos, a amigos. Mas foram eles que fizeram mal contra mim. Deixe então, mas reconcilie-se no seu coração com essas pessoas, arranque as mágoas, os ressentimentos, os ódios. Faça como Ezequias, arruma a tua casa, põe ordem à tua casa.
Talvez não como ele, que estava à morte, você não está à morte ainda naquele sentido, mas põe tua casa em ordem. Arruma suas finanças, arruma seus relacionamentos, arruma sua vida espiritual, chama sua esposa, chama o seu marido, chama os seus filhos. De 2024 nós vamos buscar Deus, nós vamos para a igreja. Ah, mas essa igreja que eu frequento, pastor, não sei, não tem uma coisa meio... Então vá para outra. Não tem problema não, vai para outra igreja, mas vai lá servir a Deus. Acorda todo dia para orar, para ler a Bíblia. Faça jejuns, faça consagrações, peça para Deus algo que você possa fazer de útil para o ser humano, para os pequeninos. Como eu citei outro dia, vai fazer um curso de capelania, gaste aí R$800, R$1.000, faça um curso de capelania, faz um propósito que pelo menos uma vez por mês, um domingo à tarde, você vai num hospital fazer visitas, procure o hospital da cidade, o hospital dos fraturados, o hospital dos que estão com câncer. Esse é um hospital muito adequado para uma pessoa que quer fazer o bem. E vai lá, leve uma palavra, faz uma oração, ajude aquela pessoa, uma instituição de caridade, vai lá no asilo, vai lá abraçar os velhinhos. Você que tem pessoas que te amam ao teu lado, eles estão sozinhos lá. Vai lá dar um abraço, dar um beijo, um afago, um carinho, cantar os parabéns para alguém. Vai num orfanato visitar uma criança. Se você não pode adotar uma criança, vai ajudar uma criança. Mas seja uma pessoa da luz, uma pessoa do bem. Converta-se a Jesus Cristo. Siga o Evangelho. Ande na palavra de Deus. E não se apegue às coisas que vão acabar. Essa casa que você mora, esse carro que você tem, essa roupa que você veste, isso tudo um dia vai passar. Jesus falando do templo construído por Herodes, demorou 46 anos para construir o templo. Era considerado a sétima maravilha do mundo antigo. Jesus disse, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Pedra sobre pedra, vai cair tudo, vai acabar tudo. Sabe o que vai ficar? As suas obras. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ecoará por toda a eternidade o bem que você fez para Deus e em nome de Deus. Amém? Essa é a nossa palavra, a nossa meditação de hoje. Espero que você tenha sido tocado e que o Espírito Santo faça algo muito bonito dentro do teu coração.